entender como é que funciona a cultura Disney. Como a Disney pensa, como a Disney resolveu essas dificuldades que são inerentes ao negócio dela, ao seu e de toda a prestação de serviço. A primeira coisa, o primeiro ponto na cultura Disney é que cliente vira convidado, tá? O que é isso? Na sua clínica você já não tem mais clientes, você não tem mais pacientes, não importa se isso tem diferença ou não. A partir de agora você terá convidados. Como a gente recebe um convidado em casa? Quando um convidado vai na nossa casa, a gente deixa ele esperando no sofá um tempão. A gente serve só água para esse convidado. Como é que a gente trata? A gente deixa a casa de qualquer jeito, a gente deixa as coisas penduradas, a gente deixa a casa suja porque não é o dia da faxineira ali. Como a gente se prepara para receber um convidado? Então, quando eu e toda a minha equipe entende que quem está chegando na nossa clínica não é mais um paciente, ele é um convidado, a clínica toda se prepara para receber esse convidado. Quanto mais informações eu tiver desse convidado, melhor eu recebo. Quando a gente vai oferecer um jantar, normalmente a gente se preocupa se o convidado come o que nós vamos oferecer. Então eu preciso saber os gostos desse convidado, eu preciso saber a temperatura que eu vou deixar a minha sala, eu preciso saber a programação que eu vou colocar na televisão, eu preciso saber a música. Quanto mais informações eu tiver deste ou dos convidados em geral, que estarão aquele dia na minha clínica, melhor eu vou conseguir atender e surpreender este convidado. Então, o primeiro ponto para a gente transportar para a nossa clínica, eu não olho mais o meu cliente, eu olho agora um convidado. Eu não preparo minha clínica para um nicho de clientes, eu preparo minha clínica ao gosto do convidado que eu vou receber. Tá? O segundo ponto que muda na cultura Disney. Quando essa pessoa vem trabalhar na Disney, ela vira um cast member, né? Um membro da equipe. E esse cast member, ele passa por um treinamento, tá? Treinamento em tudo, treinamento em como falar, treinamento em como gesticular, em como apontar o que pode, o que não pode, quais são as regras da empresa. Para ser um funcionário, para fazer parte desta empresa, existem regras. Tá? Essas regras são muito importantes. Quando a pessoa passa por uma entrevista na nossa clínica, às vezes a gente esquece de falar como vai ser o trabalho. Quando a gente vai contratar uma recepcionista, normalmente nós falamos, olha, você vai atender o telefone, você vai receber o cliente, você vai preencher a ficha. Mas no dia a dia ela vai ter N tarefas diferentes dessas, certo? Eu acabo não falando sobre postura, sobre o uso do celular, sobre o uso da rede social, se vem de carro, onde é que pode parar o carro, não só para a equipe, mas para os colegas que vêm trabalhar dentro da nossa clínica também. Então, o segundo ponto da cultura Disney é treinar este funcionário, para ele atender este convidado ao seu modo, e não criar um novo modo, ao modo dele, de atender o convidado. Tá? Neste treinamento, um ponto é fundamental. Eles chamam de Big Smile. O que é isso? É aquele grande sorriso. Porque a Disney acredita que tudo que a gente fizer, toda a interação que tiver com o convidado, se eu começar com um grande sorriso, ele vai sentir da parte de todo mundo o alinhamento, a felicidade de estar naquele lugar, a magia de trabalhar naquele lugar. Então o cliente está lá na sua recepção, o seu convidado agora está lá sentado, esperando para ser atendido. Ele levanta, ele senta, ele olha no relógio, ele chega lá na sua atendente e fala para ela, ainda vai demorar muito? O doutor vai demorar muito para me atender? A primeira coisa que a gente ensina, olha, levanta o olho, olha para essa pessoa que está falando com você e aquele grande sorriso, e diz, só um minuto, já vou verificar. Então é esse grande sorriso que faz com que todo o atendimento demonstre humanidade, demonstre simpatia. Quando nós falamos com alguém ao telefone, a gente sabe se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está brava, se ela continua teclando, se ela está digitando, se ela está falando com outra pessoa. Não importa se presencial ou não, esse grande sorriso é a marca de todo
todos os funcionários que trabalham na Disney. Então, o primeiro ponto, o cliente vira convidado. O segundo ponto, todos os funcionários são treinados, inclusive na cultura, no jeito de falar, no sorriso, no jeito de olhar, nos seus valores, no transporte dos seus valores para esse convidado. Terceiro ponto. Terceiro ponto, convidado, big smile, e o funcionário deixa de ser funcionário e passa a ser um membro da equipe. Qual é a diferença disso? É como pensarmos numa peça de teatro, num show, num filme, tá? Quando eu contrato alguém para um filme, ele passa a ser um ator, mas ele não deixa de ser funcionário em momento nenhum. Esse ator, ele tem regras, aquilo que nós falamos no começo. Ele vai fazer o show para os nossos convidados, certo? Qual é a diferença dele ser um membro do elenco e dele ser um funcionário? O membro do elenco entende que ele tem um papel importante na peça. Ele tem um papel no show que é o seu atendimento. Ele faz parte desse show, ele faz parte dessa peça. E se ele faz parte dessa peça, ele tem um roteiro, ele tem um script, ele tem que entender que se ele mudar a fala dele, ele atrapalha a fala do próximo. Que se ele fizer diferente, todo o show vai tomar outra característica, vai perder a característica inicial, vai mudar o que nós estamos tentando passar para o nosso convidado, certo? E para que isso aconteça, esse funcionário tem que se sentir membro, ele tem que entender o quanto ele é importante, ele tem que se sentir feliz fazendo o que ele faz, ele tem que ser auxiliado e instruído no seu papel. Quando a sua recepcionista está lá no balcão, está lá na recepção e sai um paciente da sua sala, ele vai até o balcão para agendar a próxima consulta. Toca a campainha, toca o telefone. O que ela faz primeiro? Tá? Então, se a pessoa não entende o papel dela, ela fica perdida. Ela vai fazer o que ela acha que é melhor, porque ela não foi orientada. Se você pede para a pessoa, liga para os clientes que não vêm na clínica há mais de 6 meses, ela vai perguntar para você, eu falo o quê? Esse eu falo o quê é o script. Tá? Não adianta falar para a pessoa, fala que tem que voltar. Porque a pessoa vai ligar e vai falar, olha, o doutor mandou ligar, é falar que você tem que voltar. Certo? É esse o show que você quer dar? É isso que você quer? Que as pessoas enxerguem, que as pessoas assistam do tratamento que você está passando? Então a gente vai transformar esse funcionário num membro da equipe. Um membro da equipe, alguém que tem um papel, esse papel tem uma roupa, esse papel tem uma caracterização, esse papel tem maquiagem, esse papel tem jeito de falar. A gente não imagina ir lá no parque e a Cinderela tá com o cabelo despenteado, tá com a roupa só um pouquinho rasgadinha, ou ter uma manchinha, ou estar triste, ou nesse dia tá com dor de cabeça, porque no papel de Cinderela não cabe isso. Então a secretária, a auxiliar, o outro colega que vem atender vão assumir o seu papel. Como é que tem que estar vestido o doutor que atende nessa clínica? Como é que está vestida a secretária, a auxiliar? Como é que é a unha? Que cor que é a unha? Como é que é o sapato? Tudo isso faz parte do papel que eles irão desempenhar. Então, voltando. Primeiro passo da cultura Disney, cliente vira convidado. O segundo passo, eu treino, inclusive na forma de sorrir, de olhar, de falar. Terceiro passo, deixo de tratar como funcionário e começo a incutir a cultura de que é um membro do meu show e o seu papel é muito importante. Quarto passo, limpeza. Tá? Eu sei que limpeza é essencial em qualquer lugar que a gente vá. Se você entrar num restaurante, for até o banheiro e o banheiro estiver sujo, o que a gente pensa? Imagina como é a cozinha. Então eu deprecio todo o serviço, eu já diminuo minha percepção de valor por causa do banheiro. Quando a gente está lá no parque e você olha a montanha-russa,
você não fica olhando e pensa, deixa eu ver como é a casa de máquinas, que tipo de correia eles usam, que tipo de motor é este, para detectar se o equipamento é seguro ou não. A gente olha e diz, é a Disney. Se é a Disney, é seguro. Tá? Quando a gente está na Disney, não tem papel no chão. Não tem pipoca no chão, não tem nos jardins, não tem lixo jogado, não tem sujeira. Por quê? Porque quando eu olho algo sujo, algo mal cuidado, algo descascado, riscado, isso me dá a percepção de perda de segurança. Tá? Então, se eu olhar o seu equipo e ele tiver rasgadinho, ou ele tiver uma parte enferrujada, ou tiver manchado, a minha percepção da sua higiene diminui muito. Quando a gente faz pesquisa nos consultórios, a gente inclui uma pergunta assim: o que faria você desistir do tratamento aqui? O que faria você deixar de vir nesta clínica e procurar outra clínica? Em primeiro lugar na pesquisa é notar falta de higiene, certo? Então, notar falta de higiene é mandar o cliente embora, tá? Empatado com isso vem atraso. Então, se quiser acabar com a sua carteira de clientes, é só permitir que o cliente perceba essa falta de higiene e atrasar constantemente, tá? E por que na Disney eles conseguem manter tudo limpo? Se você perguntar isso pro CEO, né, o presidente lá da Disney, ele vai falar para você: nós temos 75 mil faxineiros. Né? Na verdade, todos os funcionários entendem que limpeza é seu papel. Faxina faz parte do seu papel, porque qualquer coisa fora do lugar, qualquer coisa suja, qualquer coisa descascada, qualquer coisa mal cuidada, diminui o show, diminui a percepção de show de todo mundo, não apenas do faxineiro, tá? Então entende-se que existe alguém para faxina, existe alguém com essa função, mas é a função de todo mundo manter o ambiente limpo, manter o ambiente cuidado, manter o ambiente nas melhores condições possíveis. Outra coisa que faz parte da cultura Disney, tá? Criar um momento mágico. Isso é muito legal. Às vezes, ou quase sempre me perguntam, mas como é que eu vou motivar um funcionário? Né? E motivação não é uma coisa que a gente consiga de fora para dentro, porque o que te motiva nem sempre motiva o outro. Né? Primeiro eu preciso entender o que motiva o outro, para depois conseguir estimular. E a Disney, um dos métodos de motivação é esse. O que ela faz? No treinamento dela, ela ensina os funcionários que higiene faz parte da sua função, tanto quanto criar um momento mágico também faz parte da sua função. Então, no dia, cada funcionário tem que criar pelo menos um momento mágico. O que é isso? Olha essa fotinho que eu coloquei aí. Nessa fotinho, um segurança está pedindo um autógrafo para a menininha que está vestida de princesa. Tá? A menininha, quando escreveu no livrinho, virou para a mãe e falou assim: mãe, você acredita que o segurança achou que eu sou uma princesa de verdade? E o que ele fez? Para aquela criança ele criou um momento mágico, para aquela família. A mãe com certeza escreveu, postou, contou e deve contar isso até hoje para todo mundo. Isso é um momento mágico. Tá? Eu estava numa clínica de fonoaudiologia e a fono atrasou, a mãe estava com uma criança, mais um bebezinho de colo, a criança entrou na sala, deu o horário de almoço da bebezinha. Ela pediu para a secretária se ela podia esquentar uma papinha e a secretária falou que a clínica não tem copa, então não tinha micro-ondas, não tinha fogão, nada. A mãe ficou chateada porque quem atrasou não foi ela, foi a fono, mas não tinha o que fazer. Então a secretária pega a papinha, toca na casa da vizinha, pede para a vizinha esquentar e traz a papinha quente para a mãe. O que essa secretária fez? Ela criou um momento mágico. Não era obrigação dela, ela não precisava fazer, não é culpa dela que houve um atraso, mas ela entende que ela poderia fazer algo mais. Ela poderia fazer algo que surpreendesse esse cliente e que revertesse uma imagem negativa que poderia ter ficado. Tá? Lá na Disney, cada momento mágico gera uma anotação. Então, no fim do dia, cada um conta o momento mágico que proporcionou
escreve no papelzinho, deposita na urna e no final de semana sorteia-se um presente. Quanto mais momentos mágicos, maior a chance de ganhar o presente. Né? É um modelo, não quer dizer que é o único, mas olha que interessante. Eu começo a dar poder às pessoas, poder à equipe para conseguir encantar o cliente, para não depender de você, para você não ser o único preocupado em fidelizar, em manter, em atrair, em prospectar. Outro ponto da cultura Disney, os bastidores. Tudo o que o cliente vê, a Disney chama de palco, de cenário. Então ele vê a sua recepção, se ele entra no seu estacionamento, o banheiro que ele utiliza, todos os locais que ele utiliza, que ele vê é cenário, é palco. Tá? Tudo o que é retaguarda, para você e para os funcionários, são os bastidores. Então o cliente não pode ver bastidor. Quando você vai na Disney, você até sabe que existe. É divulgado que existem os túneis, que todo lixo é tirado por baixo, pelos túneis, que nesses túneis os funcionários se trocam, já saem na atração certa, não tem que andar o parque inteiro. Ok. Na nossa clínica, o que é importante? A gente não deixa espalhado balde, vassoura, rodo, jaleco, material de prótese, gesso. O nosso convidado não pode ver a nossa bagunça, não pode ver lugares que não estejam adequados, limpos, arrumados. Às vezes a gente vai acumulando na sala caixas, pastas, documentos, coisas que trouxe de casa, um monte de coisa que você já nem enxerga mais, mas para o paciente aquilo é bagunça, aquilo tem que estar nos bastidores. Como a Disney entende que para esse ator, para esse cast member, para esse membro do elenco trabalhar bem, ele precisa ter conforto. Tá? Tem clínica que a gente visita que as meninas almoçam com o prato no colo, sentado numa escadinha, num lugar quente. Então não dá para eu exigir do membro do meu elenco uma qualidade de atuação se eu não proporcionar um ambiente de trabalho bom, um ambiente onde a pessoa consiga se sentir bem. Tá? Da mesma forma que você não gosta de trabalhar com calor, o outro também não gosta de trabalhar com calor, ninguém gosta de trabalhar com roupa apertada, ninguém gosta de trabalhar numa cadeira que dói as costas, que não tem apoio. Então, tudo isso tem que ser verificado para que a qualidade do nosso atendimento reflita a nossa qualidade interna. Bom, para que a gente feche essa cultura Disney e implante no nosso consultório, a Disney tem algo que chama ciclo de qualidade. O que é o ciclo de qualidade? Eu junto o elenco, lembra o elenco? Os membros do meu elenco, meus antigos funcionários, junto o meu cenário, tudo que o cliente vê, palco, e junto os processos, que são processos, forma de fazer. É assim que se atende telefone, é assim que se faz avaliação na minha clínica, é assim que se apresenta o orçamento, é dessa forma que pode ser feito o pagamento, é assim que se controla a ortodontia, todos os processos definidos. Se eu junto um elenco afinado, um ótimo cenário e todos os processos definidos, eu consigo implantar a magia no meu consultório. Vamos ver na prática. Para que a gente entenda na prática, eu tenho que entender quem é o meu público, tá? Vamos adequar a clínica, eu preciso entender quem é o meu público. Quando a gente trabalha com as estratégias normais de marketing, o marketing trabalha com segmentação. Então ele vai perguntar se o público é homem, é mulher, é mais velho, é mais novo, classe A, classe B. Com a Disney é diferente, tá? A Disney diz assim, o seu público tem uma característica que ele enxerga em você. Ele vai na sua clínica por um motivo. Quando ele te indica, é isso que ele fala de você. Esse é seu público. Então, para ela, não importa a idade, não importa o sexo, não importa onde mora, porque ela atende gente do mundo inteiro, de todas as idades. Ela não consegue segmentar um público. O que importa? Por que é que você veio? Então, quando alguém te indica, quando fala, olha, vai lá na doutora, por quê? Ah, vai lá na doutora porque ela é um amor, porque a mão dela é muito leve, porque o jeito dela tratar, ou não, vai lá no doutor, porque nosso doutor faz todos os cursos, está sempre atualizado, está em todos os congressos, você viu, ele vive postando, tá? Então cada um enxerga uma característica em você,
que é muito importante. É essa característica que define o seu público. Você às vezes vai descobrir que o seu público vem até você porque você é muito família. Então, o tema do seu show é uma clínica da família. Às vezes você vai descobrir que o público vem até você por causa da tecnologia, ou pela forma que você explica, ou pelo seu comprometimento, ou pelo seu resultado, ou pelas opções que você dá. Isso é o tema do seu show. Quando você entende por que o público vem, você descobre o que eles enxergam em você. E é isso que a gente usa para definir o tema do seu show. Esse tema, ele vai ser transposto para tudo. Por exemplo, o tema do meu show é confiança. As pessoas vêm até mim, vêm até o meu consultório, porque confiam. Me indicam porque confiam. Então, se confiança é o tema do meu show, todo o meu cenário tem que carregar confiança, certo? Tudo que a gente sente confiança é redondinho, é fechadinho, é bem embalado, é firme. Então, isso eu vou transpor para a minha decoração. A cor que eu vou usar, a cor da confiança são os tons amarronzados, que é a cor da terra. A cor da alegria são os tons alaranjados. A cor da família também são os tons alaranjados. A cor do profissionalismo são os tons azuis mais escuros. A cor da tecnologia é o azul escuro e o prata. Então você tem várias cores que vão transpor isso. Da mesma forma, o objeto. Se eu quero passar que a minha clínica é super moderna, eu vou usar móveis de design. Se eu quero mostrar que é da família, eu tenho que ter aquele sofá gostoso, grande, que caiba a família inteira. Tá? Então, este tema do show vai definir o uniforme, a cor do uniforme, a foto que eu tenho que pôr no meu site. Se é tecnologia, é uma foto. Se é família, é outra. Tá? Se é técnica, é outra. Então, cada tema de show vai definir o modelo do meu atendimento. Lembra dos 3 para a gente juntar um processo? Para a gente juntar e criar magia? Então, o cenário, o elenco e o processo. Vamos ver o cenário. Aqui é a foto do castelo da Bela e a Fera, tá? Quando você entra nesse castelo, esse castelo é para você jantar à noite. Você entrando, você já tem uma percepção de lugar, tá? Dá uma olhada. O lustre, o teto, as cadeiras, o tecido, tudo isso são pistas. Passam pra gente uma ideia do que vai ser servido, uma ideia de como é o garçom, de como eles falam. Então, só de você olhar sem nunca ter entrado, a gente já tem a percepção de que vai ser caro. Né? De que não é uma comida que é servida rápida na mesa, que ela vai ter vários passos até chegar na comida. Você já imagina um garçom mais formal, falando mais baixo, dando sugestões, andando de forma ereta. Tudo isso já passa na sua cabeça sem que você tenha entrado. Só olhando ali da janelinha como a gente está do lado de fora. Tá? A gente já imagina vir um prato que não é aquele prato cheio de comida. Você não imagina servir aquela macarronada gigante no prato. Você está esperando um prato refinado, com menos comida, decorada, porque o ambiente te disse isso. Tá? Aqui nesse restaurante, você vai encontrar isso tudo que eu te falei. E quando você estiver lá na metade da sua refeição, tem uma dança, aparece a Bela, a Fera, dança, e começa a nevar nas janelas, pelo lado de fora. Então, quando tudo está perfeito no serviço, quando você acha assim, olha, foi fantástico, o garçom era como eu esperava, a comida era como eu esperava, o ambiente é maravilhoso, eles ainda criam um jeito de superar. Então, quando o meu atendimento já é perfeito, a sua técnica já é maravilhosa, o seu resultado já é fantástico, eu preciso investir na superação. E a superação vem pelo encantamento. Às vezes a gente acha que o encantamento tem que ser algo grandioso. Às vezes o encantamento é lembrar que naquele dia é aniversário de casamento da pessoa, ou é perguntar sobre algo pessoal que ela te disse, ou é trazer um presente específico que você sabe que ela vai gostar, que ela diz, nossa, não acredito que você lembrou disso. Tá? Esse é o encantamento, é você usar algo que desperta na pessoa essa sensação de eu sou especial, eu sou importante, isso foi feito para mim. Dá uma olhada. Nessa primeira fotinho aqui, é uma clínica de orto do interior que eu atendi,
uma clínica normal, comum. Tá? Do lado de cá, já é a mesma clínica depois da reforma, certo? O que eu quero que vocês percebam. Quando eu estou passando na primeira clínica aqui, antes da reforma, eu estou passando aqui na rua, ok? Eu olho lá de fora, eu estou passando na rua, olho para a clínica, na minha cabeça eu já faço igual eu fiz lá no castelo da Bela e a Fera. Eu olho e digo, lá dentro dessa recepção, como é que são os móveis? Na minha cabeça já aparece aquela recepção com os móveis mais escuros, mais antigos. Eu já penso, qual a idade do doutor que atende lá dentro? Eu já imagino ser um profissional um pouco mais velho, já imagino uma secretária que não use uniforme, no máximo um jalequinho, e também já imagino o preço. Eu falo, olha, eu acho que a mensalidade vai sair mais ou menos tanto. Tá? Quando eu passo aqui na frente, na mesma clínica, é a mesma clínica. Eu já imagino que lá dentro os móveis sejam claros, que o ambiente seja mais leve, já imagino uma recepcionista maquiada, de uniforme, e já imagino um doutor, um profissional um pouco mais atualizado. Só que lá dentro não mudou nada. Lá dentro é o mesmo profissional, lá dentro é a mesma recepcionista, lá dentro é a mesma técnica que era utilizada. Certo? Só que em uma eu imagino que eu vou pagar um valor e na outra eu já imagino que eu vou pagar um valor bem maior. Na primeira, quando eu digo, olha, o seu tratamento ficou em tanto, o cliente pode falar, nossa, não esperava tudo isso. Na segunda ele diz, é caro, mas eu já estava esperando. Por quê? Porque o seu cenário, o seu palco passou isso para ele. Quando no seu atendimento você ouvir muito isso, tá caro, tá caro, tá caro, é porque o seu cenário está dando uma ideia de valor menor do que o tratamento que você está propondo. Às vezes acontece ao contrário. Às vezes a pessoa fala, eu pensei que fosse mais. O seu cenário está dando uma percepção de valor maior do que o que você está cobrando. Um outro exemplo. Lá eu mostrei a fachada, aqui eu mostrei o banheiro. Tá? Não adianta a gente ter uma fachada bonitinha, às vezes a gente está dentro de prédio, isso é bem mais fácil, e quando entra dentro da clínica, eu ainda tenho compressor dentro do banheiro, eu guardo vassoura no banheiro, tenho luva, material, crochê, toalhinha, seja o que for, tá? Então, em todos os ambientes da clínica, em todo o seu palco, eu preciso ter a mesma atenção aos detalhes. O banheiro é o lugar onde o cliente fica sozinho, é um lugar onde ele mexe nas coisas, é um lugar muito bom para surpreendê-lo, para encantá-lo. E a gente não pode esquecer da recepcionista, porque ela também faz parte do cenário. Às vezes nossa clínica é muito bonitinha, mas a gente não dá um uniforme decente, a gente não dá uma maquiagem, a gente não ensina a pessoa a se cuidar, a gente não treina, a gente não exige, a gente não acompanha, e a equipe, não só a recepcionista, mas a equipe toda acaba depondo contra toda essa atenção que a gente teve aos outros detalhes. Outra coisa importante, o meu cartão de visita, o meu site ou qualquer material que chegar até o meu convidado ou até o meu possível cliente, ele tem que carregar o tema do meu show. Tá? Então eu não posso, não adianta, né, que eu não posso, mas não adianta eu cuidar de toda a minha clínica linda e maravilhosa e depois fazer um cartão antigo, fazer um cartão sem riqueza de detalhes. Tá? Seja o cartão, seja o site. Ah, mas meu site é antigo. Se tiver no ar, tem que estar bem feito. Ou deixa bem feito ou tira do ar. A mesma coisa o Face, a mesma coisa os materiais impressos, não importa. Tudo que levar seu nome, tudo que levar a sua imagem tem que estar no mesmo padrão do show. Então, a Disney reforça assim, olha, para você ter um cenário fantástico, maravilhoso, é fácil. Tenha uma fantástica atenção aos detalhes. Teste o seu serviço. Para o carro onde o seu cliente para, vê qual é a dificuldade dele, vê o que ele enxerga. Entra na clínica no horário que ele entra, vê se tem lixo para fora, vê se está suja, vê quanto tempo ele demora na porta. Liga para a sua clínica, vê quanto tempo demora, quantos toques dá antes da recepcionista atender a ligação.
avaliação. Usa o banheiro dele, mas usa às 4, 5 da tarde, não usa às 8 da manhã. Senta no sofá que ele senta, deita no seu equipo. Faça todo o trajeto, experimente todo o serviço da forma que o seu cliente experimenta, para que você consiga entender quais detalhes precisam ser alterados. Outra coisa importante, nessa fantástica atenção aos detalhes, é importante lembrar que o todo está nas partes. O que é isso? Não adianta ter um equipamento maravilhoso, top de linha, se o meu mocho, se o meu equipo, se a bandejinha tiver riscada, amassada, suja. Aqui é o exemplo do tronco da árvore do Tarzan. Tá? Olha a riqueza de detalhes, a precisão de detalhes esculpidas na árvore. Será que precisava de tudo isso? Será que precisava da unha, do olho, de tanto bicho? Mas quanto mais detalhes, mais a gente se surpreende, mais a gente presta atenção e maior valor nós enxergamos no serviço. Aqui é uma foto de uma clínica de nutrição. Tá? A clínica ela é bem pequenininha, ela é só isso mesmo. Mas dá uma olhada, num espaço pequeno, quais os valores, quais a percepção, qual a riqueza de detalhes e o que eles nos passam. Então você entra nessa clínica e você tem a impressão do vai ser gostoso, vai ser fácil, vou ser acompanhada, não vou sofrer, está limpa. São vários valores que não precisam estar escritos em lugar nenhum, mas que já fixam na cabeça do seu convidado. Dá uma olhada, diga-me e eu me esqueço. Prova disso, que quando você está fazendo a sua avaliação lá na cadeira, às vezes você explica, mostra, fala, e quando você termina, o seu convidado olha e diz, não entendi. Tá? Ou ele sai de lá e vai perguntar para a recepcionista, o doutor falou um monte de coisa, não lembro, esqueci. Ou quando você fala, lembra que eu te falei isso? Ele diz, não falou não. Então diga-me e eu me esqueço. Mostre-me e eu me lembro. A importância da foto, a importância dos modelos, a importância dos casos clínicos, porque às vezes ele não lembra da sua explicação, mas lembra da foto que você mostrou. Envolva-me e eu compreendo. A importância de você fazer um exame onde você amplia a imagem, onde você realiza uma fotografia, onde você deixa o paciente falar, onde você pergunta para ele o que ele quer, o que ele está esperando. Lembra do exemplo lá no começo? Como é que a gente ia adivinhar que o sonho da pessoa era ir para Disney e a dentadura não sair voando? Nunca a gente ia adivinhar se a gente não perguntasse por que é que você resolveu fazer isso, qual é o seu desejo. Então envolva-me através do ambiente, envolva-me com perguntas, envolva-me com imagens, para que eu consiga compreender os seus valores. Aqui é uma foto de um mercado em Cuba. Cuba, com exceção de Havana, ainda é socialista, então a gente não tem marcas em Cuba. Se nós olharmos aqui os produtos, nós temos vários produtos, tem bolacha, café, molho de tomate, queijo, tem vários produtos. Todos estão embalados, todos estão fechados, parece um processo higiênico, bem feito, mas não nos dá vontade de adquirir. Muito menos de pagar mais caro por algum deles. Por quê? Porque tudo é igual. Tá? Então, se o convidado, se o futuro cliente tiver essa percepção de que é dentista, tanto faz, só é maior ou menor, só é uma clínica com uma cadeira ou duas, ou 4 ou 5, uma unidade ou 3, não importa. Se ele tiver essa percepção de que é tudo igual, por que eu vou pagar mais caro? Por que eu vou me deslocar? Por que eu vou esperar para ter horário na agenda? Porque não faz sentido. Tá? Então, se a minha embalagem, se o meu palco, se o meu cenário não for diferente, não surpreender, não tiver essa fantástica atenção aos detalhes, por que é que o cliente vai se deslocar? Por que é que o cliente vai escolher o seu show e não o show do outro? Entendido o cenário, tá? Agora nós vamos falar da parte do elenco. Como trabalhar o nosso elenco. Então, no elenco,
a Disney diz assim: se eu quero um elenco atuante, forte, importante, eu preciso ter entusiasmo. Tá? Como é que eu vou gerar entusiasmo no meu elenco? A primeira coisa para eu gerar entusiasmo no meu elenco é parar de desentusiasmá-lo. O que é isso? O que desmotiva hoje a equipe auxiliar, seja interna ou recepção, no atendimento? O que desmotiva essas meninas no atendimento? Acho que o primeiro motivo, tá? A mudança constante de regras. Pelo menos nos treinamentos que nós damos para secretárias, essa é a maior reclamação delas. A gente está fazendo uma coisa e muda. Aí a gente vai fazer outra e muda. Falam uma coisa pra gente e quando no dia seguinte já é outra. Pedem uma coisa, antes de terminar essa já pediram outra. Então, precisa estar muito bem definido o que é para ser feito e como é para ser feito. Por exemplo, você fala para a sua secretária: não quero que encaixe ninguém depois das 6, senão nós vamos sair daqui muito tarde, a gente acaba saindo daqui 8 da noite, ok? Ok. Então essa foi a instrução, essa é a regra, esse é o papel dela. Passados uns dias, liga uma pessoa querendo um encaixe, adivinha que hora? Às 6. E ela vai explicar para a pessoa que às 6 é impossível, que ela entende, mas que se a pessoa vier no dia seguinte, logo cedo, ela vai ser atendida. Se ela conseguir chegar até às 5, ela é atendida e a pessoa acaba indo só no dia seguinte. Quando ela chega no dia seguinte, ela entra na sua sala e diz assim: você sabia que a sua secretária não deixou eu vir ontem? E aí o que a gente faz? A gente vai lá na recepção e diz para a secretária: como assim? Você não marcou fulano? Fulano está com a gente há tanto tempo, tem que encaixar. A partir desse momento, o que eu fiz com a minha regra? Desmontei a minha regra. O que eu fiz com a motivação dela exercer o papel dela? Acabei com o papel dela. O papel dela passa a ser o tudo que acontecer, vem e pergunte para mim. Você não tem mais autonomia nenhuma. Então, se eu não definir muito bem qual é o papel dela, se eu não treinar muito bem, sou eu mesmo que desmotivo toda a minha equipe todos os dias, pelo excesso de mudanças, por não ter definido esse papel direito, por não demonstrar que o papel delas é importante, e é muito importante. Antes de chegar na sua cadeira, este convidado passou por um atendimento telefônico, esse convidado passou por uma recepção, esse convidado foi no seu banheiro, ele preencheu uma ficha, ele tomou o seu café, ele viu a limpeza da clínica, ele passou por todo o seu elenco antes de sentar na sua cadeira. Então não adianta ser um dentista nota 10 com uma equipe nota 5. Tá? Se você quiser que o paciente, se você quiser que o seu convidado tenha essa percepção de clínica fantástica, de clínica nota 10, eu preciso investir, eu preciso elevar toda a minha equipe. Todo mundo precisa estar no mesmo nível de atendimento, não é nível técnico, é nível de compreensão, é nível de envolvimento com o cliente, de querer resolver, de querer ajudar, de estar à disposição, de exercer o seu papel da melhor maneira possível. Que nós já falamos, para que a gente alcance isso, é importante ensaiar sempre, que são os treinamentos, tá? E treinamentos em tudo. Acabou de chegar do congresso, acabou de fazer um curso novo, reúne sua equipe, conta o que foi o curso. É muito chato o cliente sair lá fora e falar para a pessoa: nossa, o doutor agora está fazendo isso, ela nem sabe o que é, tá? Ou então a gente pega aqueles folders, coloca em cima do balcão, elas não fazem ideia do que está escrito lá. Então eu preciso treinar sim, tecnicamente, explicando tudo que é feito. Eu preciso treinar habilidades, seja com o computador, com o software, com uma planilha, com uma apresentação, com uma habilidade de relacionamento, de trabalho em equipe, de assertividade, de comunicação. Tudo isso precisa ser treinado. Nós achamos que a pessoa vem pronta, né? Na verdade, a gente quer uma pessoa pronta e às vezes até vem. Mas na maioria das vezes, as pessoas, como acontece na Disney, vêm para serem formadas. Tá? Muitas vezes me perguntam: mas aí eu vou formar, eu vou treinar e a pessoa vai embora. Pior é ficar com a pessoa treinada.
Então faz parte isso do treinar, do ensinar, faz parte de qualquer atividade, faz parte de qualquer serviço de excelência. Quando eu tenho os processos descritos, quando eu tenho as falas determinadas, saiu, entrou outro, fica muito mais fácil, porque está pronto, o papel é o mesmo, o papel não muda, eu vou treinar simplesmente as habilidades. Outra coisa importante, não deixar espaço para mal entendidos. Então eu preciso ter um regimento, eu preciso ter essas regras por escrito. Eu preciso ter reuniões, eu preciso ter um ponto de contato, nem que seja uma vez por mês, para alinhar o que eu estou pedindo, alinhar o que está na minha cabeça com o que o outro está percebendo, com o que o outro está recebendo de mim. E ensinar cada um a buscar excelência no seu papel. Se nós tivéssemos uma reunião mensal, se nós estivéssemos mais próximas da equipe auxiliar, nós saberíamos de tudo o que acontece na clínica, porque são elas que estão em contato direto com o cliente, são elas que ouvem a reclamação. Quando você atrasa e o cliente está lá fora, ele levanta, ele briga, ele reclama, ele acha que é ela que não avisou você, que ele está lá fora, mas quando ele entra na sua sala, ele fica um doce. Então, se não tiver esse contato, se não tiver essas reuniões, dificilmente você vai saber de tudo que acontece lá fora. Agora, sempre pode dar algo errado, faz parte, né? Sempre tem alguém que esquece uma fala, falta um dia do show, um equipamento que não funcionou, faz parte de qualquer show. E nessa hora a gente aprende com a Disney a usar o pozinho mágico. O que é o pozinho mágico? Ao invés de ficar bravo, de dar bronca, de procurar culpado, a gente espera a situação passar. A gente dá aquele big sorriso, big smile lá para o nosso cliente. A gente disfarça o que aconteceu e depois a gente arruma internamente. Se você estiver num brinquedo lá no parque e esse brinquedo der problema parar, é mecânico, pode acontecer e acontece diversas vezes. O que vai acontecer? Quando dá um problema, a primeira coisa que eles fazem é colocar equipe em volta. Então, a equipe toda vai em volta para mostrar que eles estão sendo olhados, cuidados, que vai ser resolvido. E quando você sai daquele brinquedo, você recebe um Fast Pass, que é um cartãozinho que dá direito a você não pegar fila nos próximos brinquedos durante o dia todo. Então aquele momento trágico vira um momento mágico, você nem está mais bravo porque ficou preso no carrinho, você está feliz porque pode entrar em todas as atrações na frente de todo mundo. Então, se eu ainda não consigo ajeitar o meu horário, se eu ainda tenho atraso, se por algum motivo isso ainda é incômodo, ou problema de agendamento, ou problema de orçamento, não importa. Eu tenho que aprender a utilizar esse pozinho mágico, eu tenho que aprender a surpreender o meu cliente mesmo quando eu erro. Falamos de cenário, falamos de elenco e agora vamos falar dos processos. Para que a gente tenha um ótimo processo, a Disney estipula 4 chaves, que ela diz que são as 4 chaves do padrão de qualidade dela, que podem ser muito bem aplicados no nosso serviço também, tá? A primeira chave que ela coloca é a cortesia. Acho que não tem serviço no mundo que não precise de cortesia. Cortesia tanto com os nossos convidados, quanto uma cortesia interna. Né? Todo mundo percebe quando a equipe se morde, quando a equipe se olha torto, quando a equipe está ruim. Tá? A segunda chave, eficiência. Todo mundo fazer bem o que faz, tá? Entregar o resultado esperado. A terceira chave, segurança. Se em algum momento do processo a segurança for quebrada, eu perco o tratamento inteiro. Tá? Se ele achar que eu não vou entregar, se achar que não vai ficar bom, se achar que não tem higiene, eu perco o meu tratamento. E a quarta chave, o show. É isso que o paciente veio buscar, é isso que o convidado veio assistir. Ele veio assistir um show. O show para ele é a entrega final, tá? É como eu termino, é como ele vai sair de lá. O Walt Disney diz que concorrente é qualquer empresa que o cliente possa te comparar. Então, às vezes a gente está preocupado em ver como é que o outro faz, como é que é a clínica do outro. É importante, né? Toda experiência ela é válida e ajuda. Mas o mais importante é você entender aonde o seu convidado frequenta.
Ele frequenta a padaria, ele frequenta a farmácia, ele frequenta o salão, ele frequenta... Aonde ele frequenta? Nesses locais que ele frequenta, ele já tem um padrão de atendimento. Então, se a padaria que ele frequenta é uma padaria que as meninas estão maquiadas, uniformizadas, isso é o mínimo que ele espera do seu atendimento. Se no salão de beleza que ela vai tem café, cappuccino, chá, chocolate, é o que ela espera do seu atendimento. Porque a gente sempre pega como referência o melhor atendimento que a gente passou. Tá? Então, ao invés de eu ficar, mas os outros dentistas também atrasam. Né? Será? Hoje já não é mais assim, mas independente, se eles atrasassem, os outros locais que o seu público frequenta atrasam. O seu público vai no pet shop. O pet shop consegue o horário que você quer, ele manda buscar, ele traz de volta, ele faz chaveirinho com a foto do seu bichinho. É o padrão que ele está esperando de um serviço. Então, quanto mais os serviços da sua região, os serviços que o seu público frequenta melhoram, mais exigente ele fica em relação ao seu serviço. Para cada má impressão, são necessárias 8 boas impressões para retornar ao estágio inicial. Existem várias estatísticas dessa. Essa é que a Disney usa. Então ela diz, olha, se a gente errar, nós vamos precisar acertar 8 vezes para corrigir esse erro. Por isso é muito importante a gente prestar atenção em todo o processo e não apenas na parte do processo em que é executada por você. Aqui, a Disney elenca o que ela chama de 7 pecados no atendimento. Tá? Então, o primeiro que ela coloca é a apatia. A gente não imagina chegar no parque da Disney que não está todo mundo sorrindo. A gente não quer chegar numa clínica que não está todo mundo sorrindo. O segundo, demora. Ninguém gosta de ficar esperando. O terceiro, tratamento frio. É muito chato ser qualquer um, não ser lembrado pelo nome, ser chamado de querida, fofa, meu bem. O quarto, insensibilidade. Não se importar com a minha necessidade. Quinto, desinformação. É essa falta de comunicação. Não saber onde está a pasta, perder o modelo. Perguntar pro convidado, o que a gente vai fazer hoje mesmo? Sexto, desrespeito. Desrespeito a qualquer necessidade dele. Desrespeito ao tempo dele, a dor dele, a forma dele pensar, a necessidade dele. E o sétimo, ignorância. Responder de forma agressiva. Tá? 68% dos clientes deixam de comprar por causa do atendimento da equipe, não por causa do tratamento, não por causa do serviço. A Associação Médica Americana divulgou uma pesquisa de que 20 minutos é o tempo máximo que alguém suporta a espera na recepção de saúde. Então, nesses 20 minutos já está incluso na cabeça do seu convidado que o convidado anterior pode ter atrasado, que deu algum problema no tratamento, que cada organismo responde de um jeito, que você pode ter se atrasado. Todas as desculpas estão dentro desses 20 minutos. Lembra que eu falei lá no começo? Quer mandar o convidado embora? Basta atrasar e não cuidar da higiene do seu consultório. Esta frase tem que ser uma frase de cabeceira. Tá? É uma frase da Disney que é fantástica. A culpa pode não ser sua, mas o problema é seu, certo? Não interessa se foi a sua secretária, não interessa se o problema é o trânsito, não importa o que aconteceu, mas aconteceu e a responsabilidade é sua de resolver, tá? Então, ao invés de ficar procurando culpados, ao invés de ficar responsabilizando, ao invés de ficar dando bronca, passa a ser sua a função de dar respostas, de procurar soluções, de facilitar, de entender a necessidade deste convidado e transformar a experiência dele na melhor experiência possível. Walt Disney tem uma pergunta fantástica. Ele fala assim, ao invés de você ficar preocupado se o cliente é fiel a você, responde para mim, você se fideliza ao seu cliente? Porque relacionamento tem que ser das duas partes. Tá? Então, quando o cliente termina o tratamento, você comemora com ele? Isso é marcante? Você tira foto, você entrega um presente, ou você fala, até que enfim terminou, tchau, você está livre de mim. Tá? Quando o cliente não está lá, você liga para ele, você manda uma mensagem, você lembra do aniversário dele, porque querer que alguém seja fiel a nós, sem que nós sejamos fiéis a ele, é muito difícil. Tá? Então, para construir essa fidelidade,
preciso é estar presente, eu preciso estar próximo, sou eu que preciso me fidelizar e não ficar esperando que um cliente case e fique comigo o tempo todo sem olhar para o lado. E ele diz, é simples, olha, é só aplicar a mesma paixão que você tem pela qualidade ali do seu trabalho, pela execução técnica do seu trabalho, na paixão pela experiência com o cliente. Que essa mesma alegria que você sente quando você termina um procedimento, você consiga sentir quando você vê o seu cliente entrar, tomar um café, quando ele é atendido no telefone, que você tenha essa mesma paixão em cuidar de cada detalhezinho de toda a experiência do cliente. Não colocamos pessoas na Disney, nós colocamos a Disney nas pessoas. Quando você conseguir colocar a sua essência, o seu valor no cliente, é igual aquela imagem que eu mostrei de Cuba. Não tem igual, não tem outra embalagem, não interessa se abrir um aqui do lado, não importa. Você vai estar lá dentro, só serve você. E tem um monte de clínica que já é assim, que o convidado fala, ah não, doutor, se não for com você eu não vou fazer. Né? Ah, se não for aqui eu não faço. Tá? Então, ou então que diz, olha, eu só faço porque é o senhor que está indicando, certo? Isso é estar dentro, isso é conseguir transpor seus valores, fazer parte da vida da pessoa. O Walt Disney tem um texto que eu peguei alguns trechos para a gente fechar essa aula. Ele diz assim, e assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, eu decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades e eu mesma ir buscá-las. O que é isso? Eu decidi não ficar esperando que alguém bata na minha porta e diga assim, ah, doutor, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos fazer um anúncio? Ah, vamos fazer um folheto? Ah, vamos fazer uma parceria? Não, eu não vou esperar. Eu vou decidir o que eu quero e eu vou buscar o que eu quero. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Ah, tem muito dentista, abriu um monte de clínica, o valor está muito barato. É um problema? Que solução nós vamos dar? Vamos surpreender esse cliente de outra forma? Vamos encantá-lo? Do mesmo jeito que tem um monte de dentista, tem quase 20% de pessoas que não foram ao dentista ainda no Brasil. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis e decidi ver cada dia como uma oportunidade de ser feliz. Então não adianta ficar falando, ah, porque a odontologia mudou, a odontologia não é a mesma, ah, porque é muito difícil, porque eu não faria odontologia novamente. Ok, você fez porque gosta, é a sua profissão, como é que você vai ser feliz com ela? O que falta? O que precisa mudar? O que você tem que ir atrás para que você se sinta feliz, não lá no futuro, para que você se sinta feliz hoje, trabalhando com a tua equipe, no teu espaço, para que você tenha certeza que você está dando um show. Naquele dia eu descobri que meu único rival não era mais do que as minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a melhor maneira de superá-las. Quais limitações eu tenho? Eu tenho dificuldade para passar orçamento? E eu vou esperar o quê? O paciente ir embora? Ou eu vou procurar algo que me ajude a passar esse orçamento? Eu tenho dificuldade de cobrança? O que eu vou fazer? Eu vou determinar uma outra pessoa na clínica que possa fazer isso? Quais são as minhas dificuldades? Se eu não sei falar de mim, eu preciso de alguém que fale. Se eu não entendo nada de gestão, eu preciso de alguém que entenda. Mas eu não vou esperar essas dificuldades se avolumarem ou desaparecerem sozinhas. Naquele dia eu aprendi que os sonhos existem somente para tornarem-se realidade. E desde aquele dia eu já não durmo para descansar. Agora simplesmente eu durmo para sonhar. Eu espero ter contagiado um pouquinho cada um de vocês, que vocês consigam olhar para a clínica, olhar para o consultório de vocês e pensar, o que falta para ser um show? O que falta para que as pessoas enxerguem o que eu já sou? O que falta para que a minha equipe transmita, divida, faça parte do que eu já entrego, do que eu já consigo fazer? E o que falta para o meu consultório, para a minha clínica, ter um cenário cuidado, um cenário em que o cliente olha e fala, vale a pena, valeu a pena cada centavo, valeu a pena cada minuto, valeu a pena o esforço. Que ele consiga sair daí e falar assim, eu vou carregar isso comigo, isso foi muito importante para a minha vida, isso vai fazer parte da minha história. Ninguém vai sair falando, olha, eu fiz, eu pus em
implante, eu coloquei uma prótese. Mas eles vão sair falando, meu doutor é maravilhoso, nossa, a clínica é fantástica, estar lá dentro é uma delícia, nossa, a equipe dele é toda igual, todo mundo é maravilhoso. Esse é o princípio Disney. Espero ter colaborado um pouquinho com cada um de vocês. No meu blog tem mais um monte de informações, www.aconsultora.com.br. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar pelo Face, Gleice a Consultora. Muito obrigada, gente.